Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do De Border para Brother Podcast. Eu sou o Renan e o propósito deste podcast é descomplicar assuntos como saúde mental, saúde emocional, transtornos, traumas, abusos e a gente falar disso de uma forma leve e totalmente descomplicada. Nós estamos em uma agenda atualmente chamada de Frente com o Passado, onde o objetivo é reunir pessoas do meu passado que tiveram histórias polêmicas comigo, histórias muitas vezes de divergências, né? Aquelas turbulências nos relacionamentos. Então hoje, mais um episódio está indo para o ar, onde eu vou trazer um convidado para a gente falar de algo que já passou e ficou lá atrás. Este episódio e todos os outros que já saíram estão disponíveis nos nossos canais como YouTube e Spotify no endereço de Border para Brother. Mas não só, nós estamos também disponíveis no canal Isara. Basta você colocar canalisara.com/de Border para Brother. E dando continuidade, eu gostaria de convidar também a seguir o nosso canal aqui no YouTube, deixar o seu joinha neste vídeo, comentar, curtir, compartilhar, interagir, fazer aquele momento de apoio essencial para o nosso crescimento e para que esse assunto seja levado a mais pessoas também. Não esqueça também de se inscrever no canal e, é claro, o principal, né? Poder realmente ativar aquele sininho ali e receber as notificações para os próximos vídeos. E chegou um momento que todos estão esperando de saber quem realmente está aqui comigo hoje e quem vai trocar essa ideia. Eu ia falar quem vai ter esse momento de resenha, então nada mais justo, a palavra principal para definir essa pessoa é resenha. Por isso hoje eu quero chamar, né, para este bate-papo Murilo Prachedes. Seja bem-vindo. Murilo Prachedes, que é pastor, que é repórter, que é influenciador digital e que tem um currículo vasto. Mas uma das coisas principais que o trouxe aqui é ter algumas tretas colecionadas comigo. Seja bem-vindo a este podcast, este bate-papo. Obrigado, Renan, pelo convite. Agradeço o convite. É isso aí, vamos debater e conversar bastante. Antes de a gente começar, eu queria, é claro, já abrir este podcast entregando algo que veio direto de um já começa com o brinde, começa com o brinde. Pra agradar. Eu agora não vou mais contar as tretas. Não vou contar mais as tretas, não vou mais... Tudo que eu tinha pra falar, tá ligado, Gazina? Deixa eu dar aquela massageada no ego pra não fazer esposa de desgraves aqui hoje. Boa, já é pra abrir agora ou abre depois? Pra abrir agora, já. Então vamos abrir, este presente foi pensado exclusivamente em você. É da Creative Presentes. E você que gosta de um jeito criativo de presentear, é só ir lá na Creative Presentes, que fica localizada na Rua Coronel Marcos Soares 697, em Içara. Você que está assistindo e que gostar, né, do presente do Murilo, saiba que eles fazem personalizados, fazem presente realmente de acordo com a tua personalidade. Ó, vou abrir aqui, já gostei da caixa. Ó, já vem Já vi até a camisa do Tigre aqui, ó. Combinando, deixa eu botar aqui embaixo. Pensado em você exclusivamente. Ficou bem bonito. Olha que legal, gente. Pô, que legal. Caixinha aqui. No caso tem algo dentro. Tem algo dentro. Achei que era o presente, era a caixa, né? Pô, que legal. Olha aqui, um copo. Mostra lá pro pessoal. Que legal, gente. Olha aqui, personalizado. Se você não está vendo, tem até umas escritas aqui, clube. Pô, que legal. Gostou? Muito obrigado. Pô, já obrigado. Tinham assim? Obrigado. Do Tigre assim, não. Não do tinha? Tigre não, do Criciúma não. Massa. Obrigado mesmo. Quebrou? Eu acho que eu acabei de quebrar o copo. Eu acabei de quebrar o copo, gente. Não é possível. Não, é zoeira. Não, vamos ter fé que é só encaixado. Encaixado. Vai dar tudo certo no final. Isso aqui não é pior do que o que a Ana derrubou do celular agora do Renan, mas tudo bem, vamos lá. Isso fala muito sobre o Murilo. Vou deixar até aqui pra decorar aqui, que tá bem bonito isso aqui, ó. Não, isso aí. Não vai gostar. Mas dando continuidade, né? A Creative é um dos apoiadores que está com a gente, mas não só. Nós temos alguns apoiadores e antes de começar esse bate-papo eu gostaria de falar de alguns deles. A Garage está com a gente, Garage Motor Brand, uma concessionária e consultoria de veículos. É a opção certa para você que não aguenta mais ficar com aquele carro tranqueiro que só dá problema, sabe? Chegou a hora então de ter o seu carro novo e ainda ajudar quem mais precisa. Sabe por quê? Porque na compra de um veículo com a Garage, uma cesta básica, tá? É enviada para uma família que precisa, uma família carente no seu nome, do nome de quem comprou o veículo. Então você que tá aí na hora de trocar de veículo, acesse Garage Motor Brand no Instagram e saiba mais. Chegou a hora de trocar de carro, de dar aquela guinada na sua vida, né? Começar a andar com um carro que realmente combine com o seu estilo. E comprar um carro novo e não protegê-lo é um tiro no pé, né? Então a Vem Benefícios também está com a gente e é a proteção veicular ideal para a sua segurança, para a segurança que você e a sua família precisam. Ela possui o selo FABSU e é reconhecida por toda a qualidade e empenho que tem com todos os seus associados. Acesse vem.benefícios no Instagram e saiba mais.
E ainda falando sobre este universo automotivo, o mestre das marcas também está com a gente neste podcast e ele representa produtos de alta qualidade como a linha Etanis. Você que nunca ouviu falar, pesquise. É uma linha que é acessível a todos os públicos e, além disso, o mestre das marcas entrega praticidade para o seu dia a dia. Acesse @o mestre das marcas no Instagram e saiba mais. Mas agora chegou o momento. Chegou um momento que faltava, que todos estavam esperando. Essa conversa para a gente resolver. Eu acredito que essa conversa, na verdade, está indo a público, mas a gente precisava dessa conversa, Murilo. E uma das coisas que eu preciso te perguntar, antes de a gente começar qualquer coisa, é o seguinte. De frente com o passado, mas não tão passado assim no nosso caso. Porque a gente se conhece há 3 anos, né? Então, de certa forma, a gente não tem um passado aí que se conhece desde a infância, desde a adolescência. A gente tem um passado que se conhece há 3 anos. Mas esses 3 anos, a gente já tem bastante história para contar. E eu gostaria de saber, né, de ti, né? Tu pode me dizer, se tu lembra, qual foi a primeira treta que a gente teve depois que a gente se conheceu, né? Fez ali aquela amizade, a gente conheceu um ao outro, enfim, né? Os gostos, enfim, a personalidade de um ao outro. Tu lembra o porquê dessa treta e como ela começou? Cara, eu te confesso que eu não lembro. Porque eu acho que, na minha cabeça, até quando tu falou que tive algumas tretas, na minha cabeça eu tive só uma, né? Mas é bom até... eu não lembro muito das outras. Eu te confesso que eu não lembro mesmo de verdade as outras. Acho que a principal é a que mais, assim... talvez acabou ferindo, né, ambos os lados. Eu acho que foi uma, assim, confesso pra ti que eu não lembro de outras mesmo, assim, até tentei lembrar, assim, quando tu falou, mas não lembro mesmo, não lembro de verdade. No caso, isso é porque tu não leva, às vezes, pequenas picuinhas, situaçõezinhas pequenas como tretas grandes, assim? Tu é um cara que não costuma dar atenção pra esse tipo de coisa ou é realmente questão de memória mesmo que... Cara, sabe que eu nunca parei pra pensar por que é o motivo? Talvez porque eu acho que essas questões menores é natural, né, do ser humano e natural nosso como seres humanos. Eu acho que todo mundo... A gente já nasce, quando criança, às vezes de brigar por um celular, por um brinquedo, né? Ah, esse brinquedo é meu, o brinquedo é do vizinho, enfim, na escola. Então eu acho que pelo fato de saber que algumas coisas são naturais da vida, porque não é só a briga com o Renan, mas é uma briga que eu posso ter com a minha esposa, com o meu irmão, entendeu? Então, tipo, são coisas que talvez eu não tenha memória disso, porque são coisas que eu interpretei dessa maneira, sabe? De coisas que seriam normais, nossa, de seres humanos, enfim. Sim. Tá. Eu te confesso que assim, ó, eu fui lembrando conforme eu fui montando a pauta, porque tem coisas que realmente pra mim também ficaram esquecidas, assim. Porém, essa treta é uma treta que eu te lembrando aqui, com certeza tu vai lembrar, que foi a treta por conta de política. Essa foi a primeira vez que a gente teve um embate. Que o Murilo era um cara que... me posicionava, né? E se posicionava muito com relação a essa política, né? Essa questão de lados e enfim... polarizava bastante essa questão na internet. E me chamou a atenção porque a nossa treta por política qual foi? Caraca, tu lembra mesmo dessa coisa? A nossa treta por política. Caraca, eu não lembrava disso, cara. O Murilo polarizava demais. Sim. Metralhava de conteúdos relacionados à política nas redes sociais. E, de certa forma, a gente até vai conversar muito sobre isso hoje, mas tu sabe que hoje tu tens um título de influenciador digital, mas acredito que antes de trabalhar profissionalmente com isso, tu sabe que, de certa forma, tu era sempre um cara que estava na visibilidade das pessoas e influenciava. Então, eu não tinha muito esse hábito. Mas, pô, Murilo, pra quem não sabe também, né, além de meu amigo, também foi meu líder, então, pô, se meu líder tá postando, então eu vou postar também. Bora metralhar aqui as redes sociais. E aí teve um momento que... Até quero que tu conte aqui hoje o que aconteceu, né, no meio tempo ali que tu decidiu parar. Não, eu não quero mais falar sobre isso, eu não quero alimentar mais, né, as pessoas com esse tipo de conteúdo. E aí tu começou a criticar as pessoas que muitas vezes acabavam... Eu não sei qual era o post em si que me incomodou, mas... Eu também não lembro muito bem, mas eu lembrei da situação. Sim. Meio que tu incentivou as pessoas a pararem com aquilo também. Além do que tu estavas tomando como decisão de parar, tu incentivou que outras pessoas também parassem. E aquilo me incomodou na época, né? Também, por toda a falta de maturidade que eu tinha, me incomodou também. Tipo assim, ó, como assim? Agora eu já tô aqui nesse barco furado falando um monte de política também, agora eu vou ter que parar tudo. Então me incomodou muito. E eu queria, né, hoje saber o que mudou no Murilo. Porque o Murilo, né, como a gente falou, sempre foi muito envolvido com a internet. Sempre. Antes de trabalhar profissionalmente com isso, tu sempre postava os seus conteúdos da tua vida, da tua rotina, da tua empresa. E o Renan também.
né? Tanto que hoje não trabalho profissionalmente com isso, no sentido, né? Não sou um influenciador digital, mas uso minhas redes sociais sempre para postar meu dia a dia também, né? Uso bastante dela como um portfólio da minha imagem, né? E na época, tu não trabalhava profissionalmente com isso e opinava bastante. Hoje, eu conheço o Murilo que trabalha profissionalmente com isso e quase não opina. Pouco opina sobre. O que mudou de lá pra cá? Cara, tipo assim, eu usava bastante o meu pessoal, né? O Murilo mesmo, o perfil Murilo, pra opinar. E é uma coisa mais minha, assim. Até uma boa pergunta isso, porque não é nem pelo que os outros vão pensar. Sim. Não é nem porque alguém me criticou, é mais por mim. Até converso isso com meu irmão bastante, que é mais uma coisa de que essa era uma pauta e um tema que me deixava irritado. Então, tipo, quando eu comentava alguma coisa sobre, por exemplo, política, e eu via que o meu lado impulsivo, ele ficava bem mais aflorado, sabe? Então, tipo, foi mais algo pra mim cuidar de mim mesmo, Murilo, do que o que os outros vão pensar. Eu sei que hoje é um assunto muito, muito pertinente, a questão da política, porque está tudo polarizado e a gente parece que é obrigado a ter um lado. Sim. E eu não tenho medo de esconder o lado, enfim. Mas isso estava me prejudicando pessoalmente. Então eu me irritava mais, sabe? Eu ficava mais irritado com isso. Então eu percebi que se eu não postasse isso, eu não me irritava. Entendi. Então, às vezes eu vejo uma postagem de uma pessoa fazendo, às vezes até me irrito, mas não me deixava tão mais irritado do que quando eu postava, sabe? Tipo, porque é isso que você falou. Tipo, daí vem uma pessoa que, pô, pensa do lado, outro pensa igual, não concorda, e aí vem um monte de gente. Sim. E por mais que seja natural cada um pensar da sua maneira, mas aquilo te irrita, sabe? Tipo, pô, vai te irritando, tu vai machucando, e às vezes um relacionamento que tu tem com a pessoa, de gostar dela, aquilo ali já muda. Que é uma coisa tão idiota, vamos ser sinceros. Eu deixar de gostar do Renan porque ele vota no fulano, porque ele pensa em um ciclano, é uma tremenda de uma imbecilidade. Então, tipo assim, eu tenho muito esse cuidado porque eu não queria permitir que o voto do meu amigo, o voto da pessoa que eu conheço interferisse na minha amizade com a pessoa. Então eu preferi largar, e confesso pra ti que várias vezes eu postava e depois de um minuto eu apagava. Várias vezes. Já rolou várias. Consegui realmente tirar isso como postava alguma coisa no story, depois de 2 minutos eu falava, pô, por que eu fiz isso? Vou lá e tiro, apaguei. Interessante. Várias vezes. Isso acontece até hoje, às vezes, sabe? Eu vou lá, curto, comento alguma coisa, eu vou lá, pô, deixo de curtir, tiro, apago meu comentário, porque eu sei que aquilo ali vai alimentar alguma coisa dentro de mim que não vai ser boa pra mim como pessoa. Então eu acho que foi mais por isso, essa questão política. Aí vai chegar a eleição e o cara vai esquentar um pouquinho e vai querer desativar o Instagram. Não ativar, mas assim, eu até acho, Renan, que é um período meu, sabe? Tipo, é um período. Eu acho que vai ter um momento que eu vou ter que me posicionar, sabe? Tipo, claro que isso não tem a ver com influência, enfim, com a minha parte ali do Instagram do Aranha, enfim, mas como pessoa, como Murilo, como tu falou, às vezes existem pessoas que olham pro cara, sabe? Tipo, pô, e aí, o que tu pensa disso? O que tu fala disso? Tento evitar entrar em coisas polêmicas que não são relacionadas ao futebol. Do futebol entra em coisa polêmica direto. Política eu tento evitar mesmo. Mas eu acho que vai ter uma hora que eu vou precisar fazer isso, sabe? Vou precisar isso para defender as minhas pautas, para defender aquilo que eu penso, para defender a minha ideologia. Porque isso é o mundo. Desde que o mundo é mundo, cada um defende o seu lado. E é necessário que pessoas tomem a frente e se posicionem, né? Porque, de certa forma, elas acabam influenciando muito também na opinião delas. Mas essa questão de política é uma coisa bem interessante que tu falou, porque não é só uma treta com o Renan, é com várias pessoas. Às vezes família, às vezes irmão, às vezes amigos, enfim. Então não mas é uma coisa que hoje em dia talvez seja o tema que mais dá polêmica e mais dá treta entre as pessoas, né? Mas eu queria entender um pouquinho mais a fundo, assim, porque o Murilo hoje ele tem uma fé, né? Ele tem uma família. O que virou a chave ali? Foi um conselho ou foi realmente algo que tu foi trabalhando dentro de si, assim, não dá mais, essa roupa eu não quero vestir mais, não me cabe mais ficar falando sobre essas coisas aqui, me posicionando dessa forma. O que virou a chave ali? Tudo na minha vida é relacionado à minha fé, minha crença, aquilo que eu tenho como princípio de vida. E quando eu vejo, por exemplo, que, pô, será que o que eu acredito como cristão tá certo nisso aqui? Vou dar um exemplo simples pra ti. É igual a briga do armamento e não armamento, sabe? Eu sou um cara que sou cristão, que vejo muito cristão defender, mas eu não consigo, o cara pode ter sido feito a maior desgraça da vida dele, mas eu não consigo pensar que eu posso, através da minha vida, tirar a vida de alguém, tá? Eu respeito quem pensa, enfim. O cara vai me assaltar, eu vou só reagir, vou matar ele. Pô, eu acho isso, como cristão, isso é uma coisa que ainda me
Eu luto dentro de mim assim, me pego assim. Então, foi algo que eu mesmo falo. Claro que eu ouço conselhos... Sim, mas claro que eu ouço conselhos, ouço pessoas que eu admiro como líderes, né? Pastores e minha liderança, enfim, amigos próximos. Claro que tudo isso vai ajudando. Sim. E até o fato de eu não querer, muitas das vezes... Eu tenho um problema, que eu sou o cara que eu quero agradar todo mundo. E eu tenho muitos amigos falando assim pra mim, pô, tu não vai agradar todo mundo. E às vezes eu vejo quando eu não agrado alguém, isso me irrita, e eu quero poder agradar as pessoas. Sei que não vou conseguir tudo. Então, é uma luta minha mesmo, assim, sabe? Tipo, luta que eu vejo como princípio. Pô, isso aqui posso mudar pra fazer bem pra mim também, como pessoa, né? Perfeito. Eu acredito que essa treta que a gente teve, ela marcou... Só uma... Te interromper. Claro. É que assim, o Renan fala treta, mas assim, na minha opinião, não foi uma treta. Não, eu falo treta só pra dar aquela... tá, beleza. Às vezes só pensa, pô, se quebraram, não. Essa não. Essa foi de boa. Mas eu confesso que a gente ainda resolveu, tipo assim, discutir num domingo que tinha que ir. E tu foi de boa, pô. E tu foi de boa, porque depois chegou, mandou mensagem, não, pô, desculpa, mas é só, eu penso isso aquilo, eu penso aquilo outro. Tipo... a gente tirou ali uma tardezinha ali pra ficar debatendo sobre. Eu vou até olhar meu Instagram depois, porque eu não lembro do que ali debatendo sobre, daí tu falou assim, mano, licença, preciso ir no banheiro. Eu não sei se tu lembra disso. E já comeu a minha tarde inteira, eu preciso ir no banheiro. É verdade. Mas sei lá, meu Deus de discutir isso. Eu nem lembro. Esse cara, ele não vai parar nunca. E eu nem lembro o que era, se era número 1, número 2 no banheiro, mas aqui a gente tava um tempão. É que também foi a tarde toda, né? Eu preciso ir no banheiro. Não falou isso. Não falei isso? Não, tu falou outra coisa. Falei? Mano, licença que eu preciso cagar. Eu falei isso mesmo. Vamos parar essa discussão que já deu. Vem a cara do Murilo, quem me conhece sabe que eu falo isso. Eu falei assim, não dá mais pra continuar discutindo, né? É uma força maior ali. Já que até dava, né? Porque ela levar o celular aqui pro banheiro, mas eu vamos parar ali. Eu entendi. Agora deixa eu te perguntar, voltando lá pra quando a gente se conheceu mesmo, o ano que a gente se conheceu, que foi 2022, o ano que eu entrei ali, né, no ministério onde tu já fazia parte. E aí eu, logo depois, casei, né? Eu entrei noivo ali da Ana, depois eu casei. A gente foi pegando, né, uma intimidade, uma proximidade com vocês, como família, enfim, como igreja. Quando eu entrei, tu possivelmente não tinha uma conversa comigo, não tinha um contato comigo. Só ali, bateu o olho, assim, tu já pegou alguma coisa, tu já percebeu alguma coisa. Qual foi a tua primeira impressão sobre o Renan? Cara, eu sou um cara que eu sempre tento aproximar as pessoas de mim, como eu falei ainda há pouco, né? Então, eu lembro que quando vocês chegaram lá, a gente estava secando uma goteira da igreja que tinha alagado a igreja ali. E é o que eu falo para todos os que chegam hoje, para todos os jovens da igreja, que eu falo, pô, apareceu alguém novo, vamos lá cumprimentar, vamos saber quem é. Eu só lembro de ter cumprimentado vocês, mas a minha cabeça estava naquela goteira gigantesca que estava na igreja, alagando lá, e a gente com um pano tirando água, e depois a gente conseguiu conversar e tudo mais. E assim, a minha impressão ficou depois de tu me convidar pro teu casamento, sendo que tu me conheceu há pouco tempo, assim. Então aquilo ali falou, pô, que legal, me senti importante. O cara, pô, me conheceu há pouco tempo e tal, me convidou pro casamento, então foi uma impressão. Eu te confesso que eu nunca tive uma impressão tua, a não ser no dia que a gente brigou bem feio lá, que daquilo ali foi uma ferida que acabou sendo cicatrizada depois, mas até então, até aquele momento ali, eu não tinha impressão negativa do Renan, entendeu? Te confesso que se tu conversasse, bem que tu conversou muita coisa, abriu muita coisa da tua vida pessoal, quando a gente foi jantar uma vez, eu lembro disso lá, pra mim, pra Jai, que a gente chorou junto. Não, no sushi, aquela vez também lá, no sushi a gente chorou junto e tal, fumaça. Só que a parte dos traumas, alguns traumas tu não contou, tipo, por exemplo, da própria diagnóstico que tu teve, que eu acho que se tu tivesse falado isso antes, talvez faria mais sentido e algumas reações até minhas seriam diferentes. Confesso isso pra ti. Bacana. Então, eu confesso que talvez isso... Porque, falando como líder agora, né? Como pastor, a gente trata pessoas diferentes, né? Cada ovelha é diferente. Tem uma ovelha que precisa puxar e com cajado, tem uma que tu precisa fazer carinho. Então, quando tu sabe uma história de uma ovelha, tu vai tratar ela de acordo com que, pô, aqui eu não posso pisar, tenho que ir com mais calma. Pisei no meu presente. Pisei no meu presente, que eu não posso pisar, tenho que ir com mais calma. Então, talvez eu acho que tu abriu bastante, mas talvez faltou esse detalhe que poderia ser crucial na hora de acho que as coisas que aconteciam, né, as confusões, enfim, não acontecesse. Eu acho que talvez seria isso. Mas o mais massa disso que tu acabou de falar agora é porque em podcasts que eu já falei sobre borderline, as pessoas me perguntam, né,
quando que eu me senti pronto para falar sobre, né? Quando que realmente eu abri para as pessoas. E foi quando eu entendi que isso, de certa forma, é um espinho na carne, né? É um espinho na carne que precisa carregar. E eu tenho tentado tratar isso em Deus, sabe? Eu tenho tentado vencer isso em Deus. Mas todo o período que eu não falei sobre isso, que eu não confessei, que eu não cheguei e falei para um líder, que eu não cheguei e falei para um pastor, para um amigo, olha, eu tenho isso, por medo de pensar assim, parece que eles vão pensar o quê? Que, por medo de achar, né, que eles vão pensar o quê? Se ele tá falando isso é que quer justificar todas as atitudes que ele tiver de impulsividade, de agressividade e tudo mais. Então eu optava por não falar, né? Por vergonha. E é o contrário, tá? E é o contrário. Eu vou te falar o sentimento meu. É o contrário, porque tu falando isso depois que acontece a confusão, tipo, acontece alguma coisa, aí a pessoa fala, pô, agora isso é justificativa. Sim. Porque se tu fala antes, eu acredito que no cara não pensa que é justificativa. Sim. Entendeu? Mas o fato de tu, pô, desculpa interromper, mas não. Só pra acrescentar, porque é interessante isso que tu fala, porque eu me questionei disso, quando a gente, pô, depois que eu descobri, eu falei, pô, por que não falou isso antes? Sim. Tá ligado? Se tivesse falado, aquilo que eu falei ainda há pouco, se tivesse falado antes, talvez o nosso comportamento seria diferente. Mas como falou depois, peraí, será que isso que o Renan tá falando? Entendeu? Então, são essas coisas que são interessantes, tipo, assim, falar, pontuar, sabe? Mas é um detalhe muito importante isso, porque por não falar, a ausência dessa fala, as pessoas acabam tendo diversas interpretações, sabe? Muitas interpretações, muitos viés, né? Acabam se criando. E diante disso que aconteceu, né? De a gente ter se conhecido, de tu não ter criado essa impressão de cara, assim, negativa, eu vou te falar a minha impressão que eu tive, né? E que eu acredito que tenha sido talvez o maior problema, porque, como eu te falei, essa conversa talvez a gente esteja tendo muitas falas pela primeira vez um com o outro. Mas eu acredito que tenha sido o maior problema, né? De a gente talvez ter chegado onde chegou. Quando eu conheci o Murilo, eu lembro daquela situação, né? Da igreja estar alagada, vocês trabalhando bastante. E a gente sempre observa, né? Caminhada, tipo, de certa forma, eu não posso considerar que eu fui cristão a vida inteira, porque a gente se converte independente dos nossos pais com uma certa idade, né? Então, mesmo indo pra igreja com os pais, eu fui com 5 anos de idade, chega um momento que tu decide se tu queres ou não aquilo, né? Mas eu confesso que eu tenho um bom tempo caminhando em igreja com a minha família, enfim. E eu entrei ali e eu vi, a galera dessa igreja trabalha pro reino. A galera dessa igreja não tem isso de tipo assim, não vou colocar a mão ali. Não, isso não é comigo. Sei lá, o pessoal da zeladoria que se envolve ali. Não, vocês estavam todos lá, né? Na época a igreja não era tão grande como é hoje, né? Mas os poucos que tinham lá estavam todos botando a mão e fazendo o negócio acontecer. E eu vi aquele cara, né, de cabelo platinado de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, acelerado. Na hora, assim, pelo teu estilo, porque eu sempre, né, me identifico com pessoas que têm estilo, que têm personalidade, então... Eu lembro que tinha tu e o Julião de cabelo rosa, tu de cabelo platinado. Eu falei, esses caras são da resenha, assim, eu quero estar próximo a eles. Eu lembro que, tipo, logo após eu fui convidado ali pra rolês com vocês e me senti bem acolhido. E uma coisa que eu percebi, né, e me identifiquei é essa questão da personalidade. Eu admiro muito pessoas que têm personalidade, porque eu sei que eu tenho personalidade. E eu gosto de estar perto de pessoas com personalidade. E eu acredito também que eu tomei como verdade muita coisa que tu falava. Tipo assim, não que era mentira. Mas sabe aquela coisa que, tipo assim, se ele fala que isso aqui é pedra, sabe? Não é pão, é pedra. Então, eu me espelhava muito, eu me inspirava muito, entendeu? Não inspira mais. Tô brincando. Tô brincando. Não é isso. Mas eu me inspirava demais. E eu acredito que o maior problema é quando a gente projeta alguma coisa no outro, sabe? Sim. Aquela expectativa que de certa forma é quebrada. Então, eu acabava projetando muito em ti, eu acabava criando essa projeção de amizade, de, pô, eu tenho uma liderança que tá comigo, eu tenho uma liderança que me abraça, que me acolhe, que tá ali pros momentos que eu preciso, que não vai falhar, só que esse é o maior engano. Sim, porque com certeza. Vocês são humanos. São todos, E, de certa forma, né, hoje tu é pastor, então tens aí até mesmo um título, né, uma nomenclatura acima do que tu tinha na época, e tu ainda continua né, sendo sujeito a errar, sabe? Estando sujeito a errar. É uma coisa que, às vezes, a gente, pelo menos na época, com a falta de maturidade, a gente acaba entendendo o quê? A gente, na nossa posição, como liderados, a gente pode errar. Como ovelhas, tá tudo certo errar, mas uma liderança não. Não pode, né? Comigo, não. Sim. Sabe? Pode errar em qualquer outra coisa, lá na casa dele, né? Agora, comigo, não. Sim. Tipo assim, vou me sentir ferido, sabe? Eu acredito que essa questão de projetar em ti... me decepcionou lá na frente. Porque em todo o tempo, mesmo com as tretinhas ali, tipo, de política, teve uma outra vez também que a gente tretou lá na praia, depois eu já vou falar sobre isso também.
Eu acredito que isso não mudava, né? A minha visão sobre. Não mudava, tipo, a forma que eu te enxergava. Eram coisas pequenas. Eu sempre ressaltava aquilo que eu admirava em ti, aquilo que eu enxergava em ti, aquilo que eu me espelhava, me inspirava em ti. Só que chegou um determinado ponto que transcendeu, né? Que daí foi onde rolou a situação que rolou ali. Mas eu acredito que essa tenha sido a raiz do problema. Tu sentia isso? Tu sentia que eu te olhava dessa forma ou é uma novidade pra ti? Não, eu sentia, mas era normal, natural, porque, vamos supor, a gente, antes da gente ir para a igreja do lugar, a gente foi um dos líderes de jovens de uma das igrejas que no momento, teve um certo momento, que era uma das grandes igrejas de Criciúma, assim, né? Então a gente chegou a trabalhar com 400 jovens, assim, né? Então, meu irmão, nossa equipe ali, enfim. E então a gente sabia que era responsabilidade nossa muitas das vezes a forma que as pessoas olhavam pra gente e se espelhavam, né? Então, tipo, olhavam, então queriam fazer algumas coisas que você fazia como líder, enfim. Então, pra mim era normal, eu visualizava isso, mas eu te confesso que eu não enxergava, tipo, essa visão como tu tá falando agora. Tipo, vivia um Murilo como isso e tal, tal. Pra mim era uma visão mais normal de um casal que tava vindo de uma igreja, pra vir numa igreja nova, querendo, né? Um tempo novo, amizades, talvez ferido de outras igrejas, como eu também já saí ferido de outra igreja, enfim. Sim. Então eu não cheguei a visualizar isso no Renan, pô, ele olha pra mim. Até numa daquelas primeiros momentos que eu te conheci, que até eu achei que tu levou muito isso pro teu coração, aquela vez que a gente foi no lanche lá no Subway, né? Sim. Que eu achei natural pra caramba. Eu lembro que eu te conversava com tipo, calma, e tu levou aquilo ali, pô, não, mas eu não posso. Mas assim, tipo, eu levei muito no natural, e até então não entendia o porquê tu tinha levado tanto pro coração, porque aquilo ali, até eu fiquei bravo naquele momento, peguei e saí das coisas ali, era uma situação normal, claro, não da forma que foi você, sim, mas assim, eu achei uma coisa natural. Então, eu não, tu viu isso que eu falava, pô, não, é normal, fica tranquilo, pô, não leva isso pro coração não, isso acontece, pô, depois sabe, tipo, então, eu não visualizei isso mesmo, sim, nessa, pô, eu enxergo o Murilo dessa forma, assim, e nem gosto de visualizar. Por quê? Porque quando eu visualizo alguém que eu tô liderando dessa forma, o meu ego infla. Ou o ego de qualquer ser humano infla. Então, quando eu olho pro Renan e vejo que ele tá olhando para mim como referência, eu prefiro não olhar dessa forma para que eu não me sinta soberbo a ponto de achar que eu sou maior que ele. Então, tipo, a minha ideia é sempre achar, pô, legal, ele ouve o que eu tô falando, pô, legal, somos parceiros. Por isso que eu sempre falo, cara, eu não gosto de ser chamado de líder. Me chama de amigo que é melhor. Eu gosto de ser, pô, amigo, parceiro, vamos sair junto, vamos fazer alguma coisa junto e tal. Claro que vai ouvir um conselho, vai ouvir uma coisa, a hora que tiver que corrigir, vamos corrigir, tentar corrigir, porque também não sou perfeito, como tu falou. Sim. Mas a ideia, eu tento não ter essa ideia da galera, sabe? Tipo, pô, que a galera olha pra mim, tá, tu é líder e tal, faço isso. Então, confesso que eu não enxergava dessa forma que tu Em contrapartida, também há diversas palavras onde o Senhor nos ensina a olhar para o alto, né? Sim. A não olhar para as pessoas aqui porque elas são falhas. E de certa forma, quem caminha olhando para os outros acaba tropeçando. Então eu aprendi muito com isso também, né? A gente ter admiração, porque é normal, a gente pode admirar as pessoas. Sim. A gente até realmente se inspirar nas pessoas. Sim. Agora, não caminhar seguindo os passos, porque às vezes a gente acaba deslizando, né? Por exemplo, tu se manteve, mas eu acabei, tipo, me perdendo de mim mesmo, da minha fé, não da minha fé crer em Jesus, mas da minha fé, às vezes, estar bem de ir para uma igreja, de permanecer lá, entendeu? De comunhão, assim, né? De comunhão, basicamente isso. E eu acredito muito, né, que até essa situação vale a pena a gente contextualizar, né, da briga lá no Subway. Eu até já fiz uma carta aberta ali no meu perfil pedindo perdão, porque eu acredito que independente se a gente sabe que a gente tinha um pontinho de razão ali, né? Eu não precisava fazer tudo que eu fiz. Isso. E o que acontece, né? Por que pegou tanto assim pra mim? Que eu tenho certeza que vários amigos em comuns nossos vão assistir esse episódio, eles vão entender qual é a diferença porque o Murilo também lá, de certa forma, se exaltou sim. E, né, colocou o seu pensamento, seu ponto de vista sobre como elas estavam agindo. Só que foi diferente do Renan. Eu acho que eu já cheguei a te falar isso, mas é importante a gente pontuar. A gente chegou 10h38, eu lembro até o horário, dentro do Subway que fechava às 11h. E elas falaram que a gente não podia mais comer lá dentro. Porque eu acho que elas viram o número da galera, né? Sei lá, tinha umas 12 cabeças. Elas pensaram, a gente não vai conseguir concluir todas as nossas atividades até às 11h, que é onde o restaurante fecha. E elas falaram, vocês podem pegar e levar pra outro lugar, mas comer aqui não dá. Que é errado, tá? Avisa já o cara do Subway lá que eu segui, é meu parceiro também. Pra quem não sabe, depois desse dia eu conheci o dono do Subway. Que massa.
Mas que é errado, né? Porque fechou, tinha que a gente comer até acabar de comer. Exatamente. Um abraço, galera. Patrocina aí o Renan aí, galera. E aí, nesse dia, elas começaram a impor aquilo e elas começaram primeiro a se exaltar, né? Não, a gente não vai fazer isso. Tava bem mal educada, bem mal educada lá. E aí, o Murilo... Beijo, e aí o Murilo começou a falar algumas coisas. E quando eu vi, pô... É aquela coisa, né? Pô, é aquela coisa. Pô, meu líder tá falando, vou ajudar ele. O cara aqui que é meu amigo, né, tá falando. Eu entrei na onda. Só que a diferença é que eu acredito até pela experiência, pela idade, pela maturidade. Já era pai, né? Casado há anos, né? Tu tinha uma outra mentalidade. Tu soube a hora de parar. Quando eu vi, tu sumiu e eu fiquei ali. Tretando. Deixa eu explicar pra galera. O que aconteceu? Eu vou iniciar a pauta aqui, depois eu... Continua. Daí a gente começou a treta e eu falei assim, não vou me estressar nisso aqui. E fui embora pra fora. O Renan ficou lá dentro, batendo a boca com a E todo mundo chegava pra mim e falava assim, amigo, calma, não, vamos. E eu não parava, eu ceguei totalmente. E aí depois, por que eu me culpei? Porque todo mundo na nossa igreja conhecia o Murilo. Todo mundo sabia que o Murilo era mais esquentadinho, que o Murilo era mais exaltadinho, às vezes em alguns momentos tinha personalidade forte, era impulsivo, porque tu sempre falou isso abertamente. Até para as pessoas que não sabem desse teu lado, tu sempre deixou isso muito claro. E o Renan pegou todo mundo de surpresa. Ninguém sabia que o Renan era daquele jeito. Então, eu imaginei, né? Pô, as pessoas agora, né? Essa é a primeira impressão que eu deixei pra elas. Elas não vão mudar essa cabeça. Hoje, graças a Deus, né? A gente colhe frutos diferentes, mas isso é inegável, sabe? Pô, chegou ontem na igreja, tá fazendo uma confusão aqui em um restaurante, do nada, criando essa confusão aqui. Então, pra gente ficou, de certa forma, eu falo pra gente porque eu e minha esposa, uma só pessoa, então envolve ela também, né? A partir do momento que eu crio uma situação, crio um cenário ali que as pessoas querem se afastar de mim, automaticamente acabam, às vezes, né, ficando mais retraídos com ela também. Então, foi isso que aconteceu. Rolou ali no Subway, né? E, de certa forma, pra tu ver o quanto já era acentuada essa questão de olhar os teus passos e segui-los, que outras pessoas ficaram mais contidas. Boa, o Renan tava ali, né? Já sabem, né? Também, agora tem uma coisa interessante que tu falou agora, Renan, da questão da impulsividade, que me deu um estralo aqui, que é interessante pra quem acompanha a gente, enfim, aqui saber por que hoje isso é uma coisa que eu luto até hoje, que é uma carne, é um espinho na carne também, mas assim, que hoje eu consigo me controlar mais vezes. Porque eu sempre opto em falar para as pessoas que eu sou impulsivo. Isso por isso que eu te falei daquela hora de falar que eu tenho eu esqueço o nome sempre. Borderline? Eu falo sempre Border Collie. Me falando dos bastidores. Borderline. Então, tipo assim, porque se tu fala antes, a galera já, não, peraí, o Murilo é mais impulsivo e tal. Então, isso é no trabalho, sabe? Na família. Graças a Deus eu sempre já deixo bem claro isso e isso me ajuda a me controlar. É interessante. Então, é importante, como tu falou, sempre a gente deixar onde chegar, onde você vai fazer um novo grupo de amizades e tal, falar, é porque eu sou um pouco... Mesmo que não seja diretamente, sabe? Indiretamente. Hoje eu faço isso. Até porque tá público também, né? Então as pessoas, elas me olhar ali nas redes sociais, elas já vão saber que eu falo isso. Mas eu faço questão hoje, né? Até em questão profissional, em sempre estar trazendo esse adendo. Te confesso que tem um lado positivo e tem um lado negativo. Sim. Porque daí, como eu deixo aberto gatilhos, como eu deixo aberto questões que às vezes me pegam emocionalmente, algumas pessoas a gente vê que pegam daquilo ali, se aproveitam daquilo ali. Mas eu vou te falar, todo mundo tem gatilho. Minha opinião, tá? Posso estar errado, mas todo mundo tem gatilho, Renan. Acredito. Eu tenho gatilhos também que se o cara falar, o meu lado pastor, de batizado da mão, ele vai... Então, eu tipo assim, é uma coisa natural. Claro que pra uns mais fortes, pra uns que conseguem se controlar, sabe? Tipo, vai... Mas tem horas que o cara, vou fazer alguma coisa pra me desestressar e pra tirar para que esse gatilho não entre na minha mente e faça com que eu exploda, sabe? Sim. Então, é uma coisa que eu acho que... Eu te entendo, mas que eu acho que é natural do ser humano, assim, sabe? Nós já nascemos temos uma raiz pecaminosa, né? Então, nosso confronto vai ser... Nosso instinto já é... Exatamente. E aproveitando o gancho do Subway, algo que eu sempre ouvi desde aquela época, eu acredito que tu possa ter ouvido também. Eu não sei se as pessoas chegavam e falavam pra ti. Pra mim, elas falavam muito. Porque como a situação ali do Subway rolou entre nós dois com as colaboradoras, né? Partindo dali, as pessoas ficaram com as orelhas um pouco mais em pé e começaram a notar um pouco mais os comportamentos do Renan e a assemelhar muito. Então, as pessoas falavam muito que eu era muito parecido contigo. Em personalidade, muitas vezes em reações, em impulsividade. E até mesmo, às vezes, em questões comportamentais. Tu concorda com essa afirmação? E caso não, o que tu acha que nos diferencia? Tipo assim, eu acho que sim, a gente é parecido. Ou não, eu não acho que a gente seja parecido, porque isso aqui é diferente do Murilo pro Renan.
Cara, eu acho que a gente é parecido na impulsividade. Eu acho que eu te confesso que eu ainda reluto, né? Às vezes para aceitar o diagnóstico. Vou te dar um exemplo. Porque eu acredito que todo mundo, como cristão, tô falando, tá? Sim. Como cristão, como pessoa, que todos nós temos nossos traumas, temos nossas crises, mas nós conseguimos nascer de novo e mudar algumas coisas quando aceitamos. E eu vejo que isso pode acontecer comigo, pode acontecer contigo. Então eu acho que a gente é parecido. A gente é parecido na impulsividade. Mas talvez parecido na impulsividade, mas diferente em algumas reações dessa impulsividade. Então, Entendi. talvez como tu falou, reajo da minha impulsividade hoje diferente, talvez pela maturidade, e tu ainda consegue Acho que eu sou mais extremista em algumas isso, em algumas coisas. Eu acho que até, como tu falou, as pequenas tretas, o famoso ditado, às vezes tu transforma mais algumas coisas simples, tipo tempestade em copo d'água, sabe? Faz algumas coisas de uma Sim. tempestade maior, coisa que hoje eu já não, Que tu já não tiraria faço. de letra. Que eu já não faço Mas tanto. algum dia mais novo, por exemplo, tu também era assim? Ou tu sempre realmente conseguiu tirar pequenas coisas de letra? Não, eu sempre fui impulsivo. Sempre fui brigão, sempre fui... Só que, tipo assim, aquilo que eu falo é que eu identificava muitas pessoas também próximas de mim muito brigão, sabe? Então, tipo, na escola tinha muita galera brigão, eu andava com a galera que brigava. Tiro porrada de bomba. Então, então eu sempre fui um cara muito brigão. Na família era assim, a gente se matava, meus primos, era briga direto, assim, coisa de família mesmo. Então, talvez essas coisas me fizeram como escudo, assim, por eu entender que não só sou eu, sabe? Tipo, não é só eu que tenho impulsividade. Eu tenho uma coisa que eu tiro pra mim, Renan, que é o seguinte: as pessoas que externam as atitudes, elas são mais criticadas do que aquelas que botam pra dentro de si. Então, hoje eu evito falar algumas coisas para que as pessoas não me julguem. Mas eu sei que existem muitas pessoas que pensam aquilo que eu boto para fora. E eu acho que não existe diferença nisso. Vou dar um exemplo, né? A Bíblia fala que Pilatos se encantou Jesus. Por mais que ele estava sendo acusado, ele ficou em silêncio. Eu acho que muitas dessas horas, por mais que a gente esteja sendo acusado de alguma coisa e afirmam algo da gente, a gente tem que ficar em silêncio e calar a boca, assim, sabe? Porque quando a gente vai falar alguma coisa, o problema é esse. Entendeu? Então, tipo assim, o Renan me falou alguma coisa. Pô, eu sou impossível, eu não aguento, eu vou lá e retruco. Acabou, pô. O Renan também não vai aguentar, ele vai me retrucar. E aí que tá o problema. Porque se na primeira palavra que o Renan falou pro Murilo, eu tivesse falado, pô, beleza, vou deixar por aí, acabou, não ia acontecer nada. Sim. Entendeu? Então, até o Augusto Cury fala uma parada dessa num livro dele, eu não lembro qual que é o livro agora, mas ele fala que a nossa mente, ela tem uma janela que se a gente parar para responder algo que nos criticaram durante 30 segundos, a resposta já não vai ser a mesma do que se a gente tivesse respondido imediatamente. Então, se o Renan falar alguma coisa para mim e eu responder agora imediatamente, que eu não gostei, ela não seria as mesmas respostas se eu tivesse respondido em 30... Ao famoso respira, sabe? Respira, conta até 10, conta até 30. De cabeça mais light, então, mais fria. Então, né? eu acho que é isso, sabe? Tipo, hoje eu tento fazer muito isso. Hoje, por exemplo, eu saí de um grupo de WhatsApp que o pessoal tava ali, pô, sem mensagens e falando, e aquilo aí tava não era comigo. Consumia, não era comigo o assunto, não tinha nada a ver comigo. Mas, pô, isso aqui tava me fazendo mal, sabe? Estavam falando de outra pessoa, e estavam isso, e estavam xingando, e chamando palavrão. E eu falei, pô, não tô gostando dessa pessoa porque os outros estão falando, não é porque eu tô sentindo. Então eu vou sair desse grupo aqui, não quero mais, não quero que isso me alimente, sabe? Sim. Então eu acho que hoje a minha luta maior como impossível, assim, é respirar, sabe? E deixar falar para depois responder alguma coisa que... Perfeito. Voltando para as nossas mini tretas, então, os nossos embatezinhos, a gente vai me lembrar aí que eu não lembro. A gente teve uma outra treta na praia, na época que tu ainda era nosso líder, que foi quando tu nos convidou para ir para casa de praia da tua cunhada, e foi toda a galera, todos os jovens para lá. Super resenha no primeiro dia, no segundo, que estava até uma certa quantidade de pessoas a mais, que a gente realmente foi pro mar lá, curtir um dia de praia, a gente teve uma discussão sobre Santa Ceia. Tu lembra disso? Não lembro. Não lembro. A gente teve uma discussão sobre Santa Ceia, porque na época nós tínhamos pensamentos diferentes sobre o culto de Santa Ceia mesmo. E aí a gente começou um embate ali sobre tu não ver problema sobre faltar um culto de Santa Ceia, porque para ti... Não foi. Agora eu vou te corrigir. Então me corrige. Não foi sobre Santa Ceia. Lembrei, na areia, foi sobre batalha espiritual, Renan.
Não, a gente começou a treta falando sobre filme de terror. Eu lembro tudo. Foi isso aí, não filme de adianta. terror. Mas então, foi sobre... Porque o problema não é sobre culto de Santa Ceia, Não, né? não, mas a gente terminou discutindo também sobre o culto de Santa Ceia. A gente queria camadas lá, a gente queria camadas. Eu não né? lembro. De Santa Ceia, eu confesso que eu não lembro, mas eu lembro que era por conta do espiritual, da Isso. gente ter falado de oração filme pela de casa, terror, filmes de terror, exatamente, que leva pra casa e tudo Aí mais, né? polarizou, né? Sim, Alguns sim. concordaram, alguns Sim, de cantinho, sim. tipo... Que é normal, né? Isso é normal. uma discussão Só normal, que depois gente. a gente terminou na Santa Ceia, porque daí tu trouxe uma afirmativa, tipo, que pra ti aquilo lá também era uma Santa Ceia. Não sei se tu lembra disso. O aquela momento resenha, de comunhão, de ser, e que a aí gente eu tava discordei comendo ali e totalmente, tal, eu assim. eu tinha essa ânsia por colocar minha opinião, sabe? Aham. Não, e Que tá hoje certo, eu, pô. Que hoje Mas hoje eu opto por me calar muitas vezes. Mas, porque- mas aí que tá, desculpa te interrompendo. Não Claro. tem problema tu trazer opinião. Mas aí a retaliação depois, Ah, sabe? sim, Porque aí- daí depois o pessoal começou, tipo assim, ó, ninguém tava gostando do que vocês estavam fazendo ali. Mas é massa. Teve gente que saiu, que levantou, que não tava curtindo. E de fato, vamos olhar por um lado mais humano. Aquele momento lá era pra ser leve, praia, curtição e a gente lá Vai ser uma debatendo. ceia, tá ligado? Era pra ser um momento de comunhão. E a gente lá debatendo super sobre coisas mais Aham. que a gente pode deixar às vezes pra uma conversa entre eu e tu, sabe? Sim, verdade, verdade. E o que me pegava lá, né, é que era muito... Tu tinha muita facilidade, né, no sentido de se indispor comigo. Eu não sei se tu era assim com outras pessoas também, mas tu tinha muita facilidade de se indispor, tipo assim, ó, de me dar uma réplica sobre alguma coisa que eu discordava de opinião, só que essa réplica sempre vinha com alguma coisa que, tipo assim, não que, tipo assim, me diminuía. Uhum. Não sei se tu consegue entender, mas que, tipo assim, te colocava no papel de que, não, tu tava certo naquele ponto de vista e o que tu tá falando aí tu tá passando vergonha. E me pegava, Mas isso né? é natural, né? Sim. De uma discussão, entendeu? Sim, de um debate é natural. Isso vai ser Sim. de qualquer um dos lados, Mas entendeu? aí é que tá, tipo, na época, por haver essa projeção, né, e por tu ser meu líder, além de meu amigo, tinha toda aquela questão, por que ele faz isso comigo, ele não faz isso com os outros, tá ligado? Porque também, de fato, outros também não opinavam como eu. Sim. Então eu queria exigir que tu tivesse uma mesma política e conduta que tu tinha com os outros comigo também. Mas, né, essa facilidade de se indispor comigo, eu não tinha tanto de me dispor contigo. Tipo assim, eu escolhia minhas batalhas. Era quando algo me estressava muito, que eu queria falar política, Santa Ceia, né? Mas eu sempre me senti muito teu puxa-saco, assim. Sempre, tipo, tu falava as coisas, eu dizia amém e tudo mais. E aí eu queria te perguntar, tu realmente, na época, tu considerava o Renan amigo dos amigos que tu tens hoje, que a gente sabe que tu tens, resenha, de estar na casa, de conviver? Ou era mais aquele cuidado de liderança, assim? Como que tu enxergava essa relação na época? Não, e é aquilo que eu falei no começo, né? Todo mundo que eu cuido como liderança, eu me considero amigo. Eu considero meu amigo. Então, todo mundo. Hoje a gente tem uma célula, por exemplo, lá no Rio Maina, lá na casa do Julião. E a célula eu conheço pouquíssimas. Tem algumas pessoas que eu conheço pouquíssimas, assim, já vi 3 vezes, mas eu considero amigo por estar lá, por estar cuidando, às vezes, e tudo mais. Então, automaticamente, todo mundo que eu lidero como líder, eu considero meu amigo. Então, com certeza sim. Com certeza sim. A minha amizade, até porque, por exemplo, hoje, na igreja que eu frequento, como tu frequenta também, não existe nenhum que não seja meu amigo. Eu sempre considero todos os meus amigos. Por quê? Porque o fato da gente não concordar com tudo, aquilo que eu falei da pouco, não significa que a gente não é amigo. Entendeu? Eu posso discordar. Eu discordo do meu irmão, pô. A gente tem treta diversas, eu e meu irmão, e a gente é super amigo, sabe? Meu irmão acha que guardar 1 milhão é melhor do que comprar um apartamento de 1 milhão. Esposa de É, nosso cameraman. não, a gente tava numa discussão ontem, por exemplo, que era, eu preferia comprar um apartamento de 1 milhão e ele queria guardar 1 milhão porque rendia mais e tudo mais. Ele é o cara do dinheiro ali, gosta de... E a nossa discussão era sobre essa. Então, a amizade, ela não tem muito a ver com você discordar ou concordar, entendeu? Então, por que eu discordo do Renan? Por que eu brigava com o Renan? Porque eu achava ele meu amigo. Como eu discordo com qualquer uma pessoa que se considera meu amigo, entendeu? Então, tipo, eu não tenho muito esse muro. Não vou falar com o Renan porque ele é meu amigo, eu não vou falar porque ele pode se machucar. Não, pelo contrário. Agora mesmo que eu vou falar pra ele... Mais liberdade. Mais liberdade, isso. E ali, a verdade, naquele momento da praia, muitas pessoas não discutiam pra gente porque é a personalidade deles. Sim, Se a gente olhasse pra ali, não tinha muita galera de debater. sim. A galera que debatia é eu, tu, talvez o meu irmão é um cara que também gosta do debate, Que da não gente tava lá, conversar, graças a que Deus. não tava lá. Mas assim, é uma coisa que é natural, entendeu? Sim. Tipo, era natural e com certeza, tipo, eu te via como amigo, sim, te vejo como amigo também, eu falei. Não são as tretas e as confusões que podem... Sim. Às vezes vai acontecer isso, né? Mas como cristão, eu acho que isso não pode acontecer. Vou me afastar,
Às vezes pode demorar um tempo pra reconciliar, pra recuperar a confiança, que isso é natural até às vezes de um relacionamento, quando alguém faz uma coisa errada. Mas considerava assim. Então tu vai pegar essa liberdade que tu sempre teve, né, comigo como amigo, e a gente vai agora atribuir algumas características para essa amizade. Está começando agora nosso jogo da Discord. Nesse jogo da Discord com o Murilo, nós colocaremos plaquinhas um no outro. E essas plaquinhas, elas têm diversos atributos. A gente vai escolher 2 e explicar o motivo por que a gente está colocando essa plaquinha. Espero não me transformar na nova Juliette. Eu não sei se tu chegou a ver que a gente teve essa mesma brincadeira, o pessoal do terceiro ano que a gente fez um Vi churrasco. no teu Instagram. Cara, ali, né? Eu recebi todas as plaquinhas. Unanimamente a plaquinha de causou muito. Meu Deus, desde sempre era conturbado. Mas vamos lá, a gente tem fala muito, a gente tem mimizento, a gente tem... Não é melhor surpresa, tu não lê na hora? Não. Não é melhor ler na hora? A gente tem... Ele querendo mudar o roteiro. Tá, já tem um roteiro. Pra mim, era bom se fosse surpresa. Vai olhar. Tem influenciável, tem figurante, nós temos aqui também faz média, 2 caras, tem muito, hein? Ele quer ativar o Border Collie de novo, né? Porque ele manda... Nós temos barraqueiro, nós temos chorão, insensível, vitimista, jogo duplo. Esse aqui eu vou colocar pra ti, ó. Jesus, vamos fazer uma oração antes, Mas assim, ó, eu acho que tem tanta plaquinha que dá pra colocar até umas 3. Escolhe uma plaquinha, fala de forma rápida. Ah, não é todas pra colocar? Não é todas. Tá louco? Não, tu vai escolher as que tu acha, mas tu tem que lembrar de uma situação que a gente já tenha vivido e que tu acha que faça sentido essas plaquinhas. Tá, beleza. Eu posso olhar? Tá. Isso, pode olhar. Deixa eu ver. Não. Não. Não sei. Não sei. É legal, gostei. O que seria um jogo duplo? Uma pessoa falsa, né? Uma pessoa que... Ainda bem que eu não botei isso aqui, vai que eu boto ele. Uma pessoa que tava do teu lado, mas... Amigo da... Mas também só tem coisa brava aqui, pô. Fiz pensando na gente, nas resenhas que a gente já teve. Acho que eu vou botar aqui. Tá. Só tem o perdão aqui, tá. Eu já escolhi 2 aqui, só falta mais uma. Pera aí, rapidão. Vai rolando aí o tempo aí, galera. Depois... Amigo, não. Mimizento, não. Vou ter que escolher um desse aqui, né? Não. Tu não me acha chorão, cara? Não te acho chorão. Eu sei que tu quer colocar isso aqui. Não, pior que não. Insensível. Agora tem um insensível. O que é um insensível? O insensível é uma pessoa que não se dói com as situações, assim. Eu acredito que seja uma pessoa que seja mais orgulhosa. Eu vou botar, eu vou botar insensível porque eu acho que eu vou botar. Eu vou falar por quê. Uma boa explicação do porquê que eu não sou insensível, senão a gente vai sair daqui tretado. Eu falei que ia dar merda. Mas vamos lá. Tá, é uma tua e uma minha, tá? Tá. Tu coloca aí uma plaquinha e eu coloco outra. Eu já escolhi as 3. Tu já escolheu as minhas, já sabe? Não, eu talvez possa pegar as mesmas, tá. aí também. A gente é tão parecido que eu vou colocar as 3 mesmas. Tá ligado. O que eu faço agora? Tu explica o motivo e diz o porquê, no caso. Não, eu vou atribuir o insensível por causa justamente de algumas coisas que eu acho que o Renan precisava ser mais sensível na forma de responder. Eu acho que é isso, não é nem de questão de orgulhoso, não. Mas é mais na forma de responder. Se eu acho que até seria uma coisa boa, né? Se tu fosse mais sensível, talvez... Não aquele sensível... Pessoa que se emociona. Não. No sensível, em vez de absorver algumas coisas, sabe? De cuidado. O insensível, eu acho que seria isso. Perfeito. Não sei se eu pude explicar mais ou menos, mas eu acho que essa placa ficou insensível. Cara, pior que eu acho que tu pegou umas plaquinhas que eu fiz pensando em ti e deixou só as que eu... Mick. Valeu, Mick. Tu que vai dar agora a placa? Tá. Exatamente. Eu sou chorão. Mas eu sou muita coisa dessas placas aqui. Sou muito. Você pode me dar porque eu sou muito. O que tem ali? Fala muito e... Barraqueiro. Ó. A Ana fica rindo lá atrás, ô Renan. Scott. Mas... Gostei desse. Cara, eu... Frente com o Renan. Não. Não, pode dar, pô. Eu não vou entender nada também.
Aí eu vou Sai ficar daqui, eu nem vou lembrar eu vou ficar com a cabeça do como que eu falei? Do Augusto Cole. 30 segundos, 30, tá ligado? Eu vou pegar essa plaquinha. Eu não acho que é o que tu acha que eu faço média, né? Eu já querendo me justificar já. Não, eu já iria... Já comecei pipocando já, mas vamos lá. Faz média, por quê? Porque como tu é esse cara que tu já mencionou aqui, que tu ama as pessoas e que todo mundo é teu amigo, às vezes passa essa impressão, sabe? Que tu tá querendo fazer uma média com as pessoas. Hoje, numa posição também de liderança, cuidando de adolescentes, eu entendo que a gente precisa ter esse senso de cuidado, esse senso de estar ali realmente pelo outro e tudo mais. Mas no começo, sem te conhecer muito, eu acreditava que tu todo mundo, todo mundo, tem gente que acha a perna pra caramba. Média, assim. Mas não acho mais, tá? Não, beleza. Mas agora eu tô aqui. Agora já acabou, gente, olha. Tá. Eu vou botar esse aqui primeiro. Barraqueiro. Eu preciso justificar, gente? Eu preciso explicar? Não, porque o Renan com o Budweiser ali, às vezes isso ativa um pouco. Do nada vira uma cerveja. De nada ele vira um impulsivo. A impulsividade dele triplica. Né? Mas é isso. Somatiza. Quer que eu justifique mais alguma coisa? Dá um exemplo de uma situação que tu me considera. Pô, a gente quase se quebrou no pau, tá ligado? Não, mas não pega essa situação. Tô brincando. O Subway, talvez. Não, tô brincando. Talvez essa do Subway, né? Que a gente explicou, falou um pouquinho aqui. Todo mundo só querendo curtir ali o sabador e tudo mais, e eu fazendo um barraquinho. Eu comecei a confusão um pouquinho lá, porque não queriam que a gente comesse lá dentro, a gente explicou ainda há pouco. Aí eu falei, não vou me estressar, saí com a Jaine, pô. Foi pra fora e o Renan continuou lá e coitado da Ana tentando puxar ele. Então, é um pouco disso, né? Às vezes é o fato da impulsividade, né? Eu acho que todo cara que é impulsivo, ele, de certa forma, ele faz um barraco. Cara, isso aqui vai muito contra quem tu é. Mas eu tenho uma explicação também, porque também tu me deixou 100 plaquinhas aqui que... Mas tem que mudar essas plaquinhas são pesadas, pô. Cara, esse cara é muito influenciador, mas eu vou entregar influenciável em uma situação pontual. Depois da nossa maior treta, eu cheguei até ti pra te pedir perdão e tu falou, eu já queria fazer isso há muito tempo. Então, vou explicar. Então algo te influenciou nesse meio tempo que tu não tomou essa decisão. Eu acredito muito que era uma necessidade que a gente tinha, né? Porque a gente tava ali frequentando o mesmo ambiente, igreja e tudo mais, amigos em comum. Então algo naquele momento te influenciou. Abre aí, diga... Tá, não, é fácil. Isso aqui acontece o quê? Pra quem não sabe, uma das poucas vezes eu fiquei sem ceiar na igreja e a única vez que eu fiquei sem ceiar... Na verdade, poucas não. A única vez que eu fiquei sem ceiar na igreja foi a vez que eu tive o problema com o Renan. E eu fiquei mais de um mês, mais de um mês não, né? Que a ceia é uma vez por mês. Mas tipo, eu fiquei mais de 3 meses sem ceiar na igreja. Assim, fiquei um tempão até tu fui falar comigo. Essa foi a grande realidade. E num dia que eu saí de trás da igreja pra ir falar contigo, o meu coração queria pedir perdão, mas uma voz falou pra mim, não vai. Volta, que essa é a vez dele. Foi isso, uma voz. E eu falei pra Jai, eu vou lá. Falei, Jai, eu vou lá. A Jai, o que tu tá sentindo? Eu falei, eu quero ir lá. A Jai é prova disso, né? Eu quero ir lá, mas Deus, não sei se Deus também, mas no mesmo dia. Cara, Deus é Deus. Né? Não, no mesmo dia. E não, foi no mesmo dia, eu acho, se eu não me engano, foi no mesmo dia. Porque quando eu te abracei, tu falava, tipo, eu já queria ter ido. E aí eu falei, pô, vou esperar vir. E eu falei isso, né? Quando tu me abraçou, eu falei isso mesmo, né? Falei, pô, eu já ia fazer isso, mas era a tua vez, era pra ti fazer isso. Não falou isso. Talvez. Não, tô falando agora. Tipo, era. Abraçando ali, perdoando. É porque assim, eu acredito, sabe, né, que às vezes eu não tenho problemas. Quem me conhece sabe, eu não tenho problema nenhum de conversar, pedir perdão, enfim. Não tem problema nenhum mesmo, sabe? Cara, nenhum. Eu acho que isso é até uma... Isso é até uma... Como diz? Uma virtude. Obrigado ali, o meu fone de ouvido. Uma virtude das pessoas. E eu gosto muito dessa virtude de poder... O cara que é impossível, ele pedir perdão é muito bom, sabe? Top. E nesse dia foi isso. Foi isso mesmo. Eu cheguei, pô, eu tenho que... Eu vou lá, mas não, vamos esperar. Esperar ele vir falar comigo e tal, enfim. É isso. Perfeito. Então, cara... Eu vou botar falar muito. Eu acho que isso aqui não é uma placa, não é algo ruim. Eu acho que falar muito é algo bom. Eu daria essa placa pra mim também. Falo bastante. Eu acho que isso é uma característica da pessoa. E eu acho que é isso. E às vezes o fato da gente falar muito, claro que prejudica, né? Porque às vezes a gente pode ficar... Aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Fala demais e às vezes a gente fala o que não... Às vezes fala o que não era pra ter falado e acaba, né? Depois se arrependendo. Então, eu acho que é isso. Quer devolver a fala? Eu vou devolver essa plaquinha aqui, porque eu preciso falar sobre essa plaquinha aqui. Por que insensível? Teve uma época, sendo ele meu líder e meu amigo,
que a gente dá uma parada nas programações da igreja, né? E aí eu tinha o nosso cameraman que tá ali atrás como meu líder, e na verdade tu era meu vice-líder, né? Então os dois Não, irmãos agora eu não ali... sou mais líder, eu era o vice. Ele baixou aqui pra me humilhar. Não, os dois eram líderes, né? Eles assumiam, né, essa parte, né, de cuidar ali da juventude. E aí eu tinha proximidade com vocês dois, né? Uhum. Assim, eu considerava os dois, assim, e as mesmas coisas que eu falei pra ti sobre referência, sobre, né, projetar, era a mesma coisa com ele. Só que o que acontece? Teve uma situação que a gente entra ali num recesso de atividades da igreja, né? Aí vai todo mundo curtir verão, praia e tudo mais, né? Se afasta, viagens e tudo mais. E aí eu via que a galera dos jovens, logo depois ali das situações do Subway, né? A galera tava, tipo, resenhando. 2 casais foram no shopping, 2 casais foram na praia. Aí eu mandei uma mensagem pra esse cara. Eu falei assim... Essa eu lembro, essa foi massa. Tá todo mundo fazendo as coisas e tal, né? A gente podia fazer algo também. Por que eu te achei muito insensível nessa situação? Porque em vez de ele me responder, tipo assim, não, o cara quer estar comigo, né? Por isso que eu te perguntei aqui logo acima se realmente tu me chegava como amigo. Porque às vezes isso ficava muito questionável pra mim, mas não pelo teu... só pelas tuas reações, mas porque eu sempre me rebaixava, me diminuía muito também. E aí quando eu te mandei isso, eu esperava o quê? Não, mano, a gente tá aqui na praia também, vamos fazer algo e tudo mais. Olha o que ele me respondeu. Olha o que o Marvado me respondeu. Mano, eu fico feliz de ver as pessoas amigas, as pessoas juntas. Não sei se tu me mandou, tipo, se tu não fica, não sei o que. Não, acho que, mano, só me incentivando a olhar por esse lado. Só que eu não tava triste de ver as pessoas juntas, as pessoas felizes. É que tu queria estar com alguém. Eu queria estar com alguém também. A gente tava lá sozinho, de boa, lá na praia, só eu e a minha esposa. Mandei mensagem pra ele. Ele me respondeu isso. Cara, eu fiquei tão mal. Mas sabe o que eu fiz? Eu liguei pro teu irmão. Já começa aqui um esposo. Eu liguei pro Maurício. Eu falei isso e tal pro Murilo. O Murilo me respondeu isso. Já querendo criar uma treta. Ó a cobrinha. Olha só a sementinha da Discord. Mas eu falei porque realmente, tipo assim, eu tinha vocês dois. Daí, tipo assim, eu me senti ferido com um, sabe? Na época, eu via como saudável eu ir tentar achar apoio no outro pra poder realmente me dar uma palavra de direcionamento pra como agir contigo, pra não ficar chateado. Mas hoje eu não olho isso como saudável. Pô, vocês são irmãos, né? São líderes juntos, né? Aí vai lá um jovem falar de uma coisa que o outro fez. Não é muito bacana, sabe? E nessa época eu te achei insensível, assim. Legal, não. É bom saber. E é verdade, isso é legal. Tipo, porque às vezes eu sou mesmo insensível em alguns pontos. E eu lembro dessa situação mesmo, por causa E eu lembro que eu te respondi... Renan, e às vezes tu também sai com algumas pessoas e nem por isso, lembra que eu te falei? Nem por isso as pessoas ficam, pô, por que não me convidou? Então, tipo assim, claro, eu entendo hoje o lado dele e isso o Renan, ele fala muito nas redes sociais dele, desse fato dele se apegar muito nas pessoas muitas das vezes e querer que isso seja, seja uma troca, né? Enfim... Mas eu acho que desculpa, eu mexi no microfone, devo ter quebrado tudo aqui. Quebrei mesmo. E nessa insensibilidade, eu acho que ela chega a um certo ponto que ela é importante, às vezes, assim, pra que aquilo que eu falei pra ti. Sim. Existem ovelhas que na hora tu tem que dar uma puxada, dar uma espremida. Existe um toquezinho. Calma, que não, aquilo que a gente fala, não é só sobre nós, né? Às vezes é sobre, às vezes isso aqui Deus pode estar me lapidando. Mas é isso. Obrigado. É isso. Acabou? Aí, vamos até... Vai tirar? Não, deixa até o final. Deixa até o final. Deixa eu ver qual que eu vou deixar mais bonito. Realmente, já tá quase na hora de terminar o podcast e eu sigo falando. Faz média. Mas vamos lá. Essas plaquinhas com esses adjetivos eu acredito que foi básico. Perto de algumas coisas que a gente trocou. Acredito que mais eu falei. Eu te chamei de muita coisa na maior treta que a gente teve. E a gente vai falar sobre ela agora, sobre todos os gatilhos. Pode continuar. Não, continua. A gente vai falar agora sobre ela, sobre todos os gatilhos que foram gerados naquele dia. Contextualizando para as pessoas o que aconteceu. Sou proprietário de uma agência de publicidade e marketing, és proprietário de uma agência de publicidade e marketing. E em determinado momento, né, por conta dessa resenha, essa aproximação, a gente brincava muito, né? Na época, né, eu tinha uma agência chamada Sintonize, vocês têm a Carbon Mídias Sociais, a gente brincava muito, Carbonize. E isso sempre era uma brincadeira e do nada despertou algo em mim, porque eu montei um outro negócio, as demandas elas acabaram ficando estratosféricas, e aí a gente tinha muita dificuldade na época com a questão de mão de obra. E aí eu pensei, eles falam tanto sobre isso, se a gente juntasse? Porque eu sabia que vocês também tinham algumas carências, né? Na empresa de vocês, que a gente conseguia às vezes preencher ajudando vocês. E a gente tinha algumas carências que vocês preenchiam. E aí eu
dei esse insight, né? Chamei até tu pra sair e tudo mais, tu, a Jai ali pra sair comigo e a Ana, e trouxe essa ideia, né? De a gente juntar as nossas agências. E estávamos num processo de dar muito certo, né? De a gente ter até sentado, feito uma reunião, estruturado tudo. Mas naquele momento vocês pegaram, eu posso falar hoje com muita convicção, o pior momento da minha vida, a pior fase de estresse, de impulsividade, de tudo. E eu não sei como estava do outro lado. Mas a minha vida não era leve, isso é fato. Na época não era leve. E deu tudo errado. Deu tudo errado. Deu muita briga, deu muita discussão, deu muita desavença. Muito Renan ligando e querendo resolver e querendo... Porque uma questão que não é neste único episódio que eu vou pontuar é a questão da culpa, do peso da culpa que eu me sinto pós alguma situação, pós alguma pequena discussão, pós alguma treta. Eu sinto um peso da culpa, tipo assim, gigante. E eu não queria, e eu tentava corrigir e consertar, e eu só piorava mais as coisas, literalmente. Não tinha mais como resolver. Só que foi chegando um determinado ponto que eu acabei lidando com um cenário que eu nunca esperava. Que foi um confronto um pouquinho mais pesado nas palavras, né? E de dedo na cara, e muita coisa, né? E gritaçada. Pra gente como cristão, é vergonhoso falar isso. A gente sabe disso. Mas eu acredito muito que tudo que a gente vive deixa um exemplo do que as pessoas não devem fazer, como elas podem tirar de exemplo para não ser igual. Então, eu acredito que lembrar dessa história não é pra gente se vangloriar, fizemos isso, né? Mas pra gente tentar trazer para quem tá assistindo um caminho a não ser seguido. Então, o que hoje, talvez, né, tu faria diferente daquela situação? Tu ouviria o Renan ou não? Porque naquela situação em si, foi talvez nos últimos tempos a minha maior crise, né, que eu tive diante de vocês todos. Não sei se posso dizer e chamar de ansiedade, mas eu tive uma crise lá. Uma crise de não conseguir me conter com uma fala que tu teve. Eu acho até legal a gente pontuar. Tu arremedou, né? Posso se dizer assim, uma palavra que eu falei, uma fala que eu tive. Chama remendou? Remendou, né? Fez graça, né? Fez gracinha em cima de uma fala que eu tive com alguns trejeitos, né? Que é uma coisa natural que eu faço, mas aí tu achou isso. que era... Só que na hora, assim, era um gatilho, demais, né? Foi um gatilho. Te falar que hoje, eu sempre pontuo nas minhas redes sociais, falo muito abertamente sobre isso, que o deboche é o meu maior gatilho. E eu senti um tomzinho, né? Não, porque, aí sim, eu com certeza debochei. Eu senti um tomzinho de deboche ali, tipo, foi demais. Eu não consigo, até hoje, já falei isso em outros episódios e ainda me pega muito, é algo que eu tenho tratado porque me tira do meu natural. Mas eu vou te falar que isso é do ser humano, tá? Eu também não gosto de quem debocha. O deboche é feio, né? Mas quando tá na crise de um debate, uma briga... Às vezes o deboche é uma arma. Sim. Pra humilhar. Mas o que tu sente assim hoje? Tipo, vamos falar um pouco sobre essa situação. Olhando pra trás, tu faria algo diferente daquilo que tu fez? Se arrependeu de algo? Ouviria o Renan no momento que tu decidiu colocar um ponto final e dizer assim, não, eu não quero mais falar sobre isso, acabou aqui, né? Ou talvez teria valido a pena insistir um pouco mais com base no que tu vê hoje, né? Cara, não, eu acho que aquilo que eu falei durante todo o programa, eu acho que é a chave pra tudo isso, né? Eu acho que eu teria que ficar quieto, calado. Se eu não tivesse gostando de alguma coisa, pô, galera, não tô bem aqui, vou me retirar, vou sair. E só que ao mesmo tempo que isso que eu acho que deveria o certo fazer, eu não deixei que acontecesse, né? Porque tu queria sair, aí foi um gatilho pra mim, porque se tem uma coisa que eu não gosto, é quando eu tô debatendo, alguma pessoa sai como se nada tivesse acontecido. Tá, tu lembra, tu falou, né? Eu teria saído, eu seria a minha melhor escolha. E eu queria sair justamente não, mas isso que eu tô falando. Isso que eu tô falando. Então, tipo assim, tu quis sair, aquilo só que já tava meio que... A paciência já tava lá na cabeça, assim, né? Então, eu acho que era o mais certo era deixar tu sair e tal. Mas aí, só pontuando, né? Lembrando que se você saísse sozinho, eu acho que não teria saído, né? Porque daí não teria acontecido. O fato foi que você sair e a Ana ter saído junto. Eu acho que isso ali pegou mais assim na hora. Não queria que ela falasse isso. Não queria que ela falasse. Não queria que ela falasse. Ana, não adianta, eles já tomaram a decisão deles. Porque, pra contextualizar, né, a gente teve muitos embates, eu criei a maioria deles e de certa forma, tipo, vocês viram, não vai ser viável a gente... Se antes de um negócio começar já estão acontecendo isso. Essa quantidade de problemas, imagina como seria depois. Porém,
quando a Ana decidiu falar, vocês já tinham meio que falado e dado uma decisão. Então, pô, não vai adiantar de nada, sabe? Claro, eu reprimi o sentimento dela ali, porque Sim. ela tinha todo o direito de falar. Sim. Só que eu sabia que aquilo ali meio que, tipo assim, a gente ia estar se colocando numa posição de se humilhar por algo que não ia mais acontecer. Porque eu cheguei já muito com essa fala, sabe? De arrependimento, de querer, tipo assim, de novo uma outra chance de vocês, sabe? E aí ali eu vi que, tipo assim, mesmo que ela fale tudo isso, eles já estão com a cabeça Sim. muito decidida a isso, sabe? Não, e eu acho que é isso, cara. Tipo, eu teria mudado, com certeza. Eu acho que saído, ou não sei o que seria que eu poderia fazer diferente, eu ficar quieto, calado, né? Porque, não sei se tu observa, eu fui o último a entrar na confusão. É porque eu tento evitar por último, né? Porque a primeira confusão era com o meu irmão, né? Sim. Então, ela começou com ele ali. Então, tipo, eu fui o último a tentar entrar. E aí, só que quando Quer sair de trás das camisas e colocar uma cadeirinha aqui? Só que quando eu entro, aí eu já não quero mais sair. Essa é a grande realidade, sabe? Quando eu entro, eu já vou até o fim, enfim. E tanto que depois, a gente que começou o embate, eles já estavam tentando nos acalmar. Né? Isso. Então mudou tudo, e aquilo que eu falei, eu também sou muito impulsivo, enfim. E eu com certeza mudaria muita coisa, porque se tem uma das coisas que eu me envergonho é quando eu extrapolo a minha impulsividade, sabe? E tanto contigo, com qualquer outra pessoa, eu acho que é vergonhoso, como tu falou, para uma pessoa que se diz cristã. Sim. Né? Eu prefiro não falar que eu sou cristão do que eu falar do que eu faço, dessas coisas. Para o pessoal entender, porque às vezes o pessoal está em casa, o que aconteceu? Tipo, eu não tenho problema de falar também, né? A gente discutiu ali por causa da empresa, que o Renan falou, a gente tinha feito a empresa num dia, no outro dia eu já não queria mais fazer a empresa. Então essa foi a grande treta, né? Porque no outro dia eu falei, cara, eu não quero mais. E eu fui o principal que falou também, né? Isso eu confesso pra vocês. Justamente por saber que eu sou um cara dessa forma e que se eu já tenho algumas divergências com meu irmão dentro da empresa, que a gente é sócio, com a minha esposa que é sócio, imagina com alguém que eu conheço há pouco tempo, né? 2 anos, que tem uma empresa já, enfim, e tudo mais. Então, do teu ponto de vista hoje não era de Deus? Eu não falo essa palavra se não era de Deus. Eu acho que a gente deveria sentar mais, estudar mais, para saber se era viável justamente pelo comportamento, sabe? Isso não só é com o Renan. Conviver mais. Isso não é com o Renan. Isso é com qualquer outro ser humano. A gente vê quantas empresas que não dão certo por conta de cabeças que pensam diferente. Entendeu? É tipo assim, não é nada e do nada é tudo dentro de uma convivência diária, dentro de um dia a dia, né? Isso pega muito. Então não é o fato de ser o Renan, é o fato de ser uma pessoa que pensa diferente de você e que isso pode atrapalhar de uma hora uma coisa. Até hoje no mercado de trabalho, né? Na posição de vocês, por exemplo, de contratação, né? De mão de obra, a gente coloca às vezes as pessoas lá dentro conhecendo o nome delas e onde elas moram, né? Então é muito difícil, depois que a gente vai vendo na convivência, né? Mas assim, as palavras... como tu falou, o que dói mais... Eu lembro que o meu momento mais ápice da nossa discussão, eu tava com um copo de água, assim, na mão, e passou várias vezes na minha cabeça, a vontade de jogar o copo no Renan. Pra quem não sabe. Joga agora! Eu posso jogar agora, né? Vamos encenar? Mas assim, várias vezes, né? Várias vezes, porque algumas coisas que ele tava falando, tava machucando, enfim, e eu tentava no máximo não falar alguma coisa. Em palavras eu fui muito mais pesado. Eu acho que sim. Porque tu gerou um gatilho ali. De certa forma, que eu já tinha. Mas eu acho que, independente de gatilho ou não, se tu ia se sentir com alguma coisa ou não, eu fui muito pejorativo. Sim. Eu falei muitas coisas, tipo, por isso que ninguém gosta de ti. Nada a ver, tipo, com base em que eu tava falando. Cara, eu fiquei pensando, caraca, de onde que ele tirou isso, cara? Mas aquilo ali me pegou, falei, pô, e por isso que pegou do gatilho, porque eu falo que eu quero agradar todo mundo. E uma pessoa chega pra mim do nada e fala que ninguém gosta de mim, eu falei, pô, caraca, isso foi um gatilho, então. Um gatilho, porque daí um copo d'água quase voou. Mas assim, isso é interessante, porque, como tu falou, eu voltaria com certeza atrás, mudaria, né, a situação e aquilo que a gente falou, né? Pô, o silêncio, ele vai te dar uma resposta diferente, sabe? Sim. Sempre foi gatilho atrás de gatilho. Então, todo mundo tem um gatilho, todo ser humano tem um gatilho. Eu vou falar uma coisa pra ti e tu vai falar pra mim, a gente vai ficar nessa aqui enquanto um não for humilde, que eu acho que é falta de humildade muitas vezes da gente como ser humano mesmo, de calar a boca e falar assim, pô, eu não quero mais essa discussão, pô. Sim. É igual no relacionamento, pô, é igual no casamento. Sim. Se um casamento eu ficar discutindo e debatendo e a pessoa não ter uma pessoa dentro de casa que vai ficar, pô, eu vou ser a pessoa que vou, tá ligado? Tipo, o casamento vai durar pro resto da vida, porque um dos dois precisa sempre ser a pessoa dar o braço a torcer, pô. Vai ser, no relacionamento é isso, pô. E não é diferente no relacionamento com pessoas, sabe? Sim. Às vezes sabe de uma coisa? Eu quero ser o errado. Sim.
É melhor eu ser o errado aqui e ficar quieto do que eu levar essa briga pra frente. Eu acho que isso, tanto na empresa quanto em vários lugares, eu acho que falta isso na gente, sabe? Falta, se sente, eu tô errado, eu não sei, eu não sou obrigado a saber de tudo. Ou tô certo, mas isso não vale minha paz, né? Tipo, isso aí. Vou ficar de boa, tranquilo. Isso aí, mas aí enfim, aconteceu isso ali, a gente ficou um tempão sem se falar, assim, o Renan, né, e tal, aquilo que eu falei, fiquei um tempão sem ceiaça na igreja, não conseguia mais fazer nada na igreja, nada mesmo, assim. Foi um momento também que eu foquei no trabalho e até o Renan vir conversar comigo, Gente, por isso que eu aproveitei esse tempo, assim, uma dica, o perdão é uma arma pra várias coisas, pô, uma arma positiva, sabe, uma arma que tá machucado com alguém, você tá na família, não fala com alguém, vai lá, pede perdão, a pessoa pode te odiar pro resto da vida, mas tira o peso de ti, tá ligado? Vai lá, pô, me perdoa por isso aqui, eu falei aqui uma coisa que te machucou, isso é demais, pô. Não carregar mais aquela mochila. Né? Não carregar esse peso, enfim. A gente vai pra uma última parte que seria um jogo rápido de perguntas, sabe? Pergunto, tu responde bem objetivo e a gente vai tendo algumas métricas de como é hoje a tua visão sobre tudo que aconteceu. Eu ia te perguntar se tu é o mesmo Murilo, mas isso já foi respondido aqui, né? Tu disse que tu já mudou algumas questões. Tem algo que tu queira acrescentar nessa questão? Não, acho que a gente tem que sempre estar com o pensamento de mudança, né? Não significa que eu não vou errar amanhã. Sim. Mas que se eu errar amanhã, eu penso que eu posso mudar e ser melhor, enfim. Sim. Então é uma constante mudança, assim, né? Eu vejo várias situações que às vezes tu pode mudar na tua rotina que vão te ajudar, sabe? Eram respostas objetivas. Desculpa, senão eu vou pregar aqui. Uma outra pergunta agora, baseada nesse mesmo contexto. E o Renan? O Renan é o mesmo? Porque hoje a gente não tem uma proximidade como na época, né? Inclusive, né, a gente basicamente nunca mais marcou nada, e enfim, eu acho isso bem importante também. Mas a gente tá naquele processo de convivência, mas não tão íntima como era antes. Não por nada, correrias, né, compromissos e tudo mais. Mas hoje, do pouco que tu vê, o que tu extrai do Renan de hoje? Não, cara, eu acho que o desejo teu de sempre evoluir, né? Eu acho que dá pra perceber isso. Hoje tu trata os teus traumas visível no teu Instagram. Não sei até que ponto isso é benéfico, vou ser sincero, assim, a ponto, né? Porque eu pelo menos, gosto de esquecer das coisas que me traumatizaram. Mas eu acho que tu demonstra sempre tá querendo, eu quero mudar, eu quero evoluir. E isso eu acho que é virtude também de qualquer ser humano quando as pessoas querem evoluir, sabe? Querem mudar e reconhecer o erro. Eu acho que a melhor coisa do ser humano é, eu reconheci era curto. Mas não, é isso. Tá ótimo, mas é isso. O Murilo também é diagnosticado com algo ou não, né? Se for... Enfim, ou não for. Já procurou alguma vez? Já desconfiou alguma vez ou não? Eu nunca desconfiei, mas muita gente já desconfiou. A minha família toda desconfia, mas eu prefiro não. É igual o exame que eu fui fazer esses dias pro estômago. Eu sabia que eu tinha alguma coisa no estômago, mas eu não queria fazer. Deixa eu pensar que eu não tenho. Aí descobri que eu tenho tolerância à lactose. Sério? Agora. E sabe o que isso vai acontecer? Nada, porque eu vou continuar comendo leite. Tô brincando, gente. Olha o exemplo, do leite. Meu irmão fica maluco. Outra pergunta. Com a experiência de cuidar de vidas, que hoje tu tem, sempre teve, né? Eu acredito que é uma boa parcela da tua caminhada, tu sempre cuidou de pessoas. Tu acha que o maior problema da igreja é o emocional das pessoas? É difícil de tratar isso? É difícil de lidar? Ou tu acha que outros problemas são maiores? Por quê, né? Falando um pouco da sensação que às vezes eu, que tenho, né, e passo por este processo de problemas emocionais, acabo percebendo, no sentido igreja mesmo, corpo e igrejas, né? Às vezes a gente tem a sensação, né, do que uma vez curado, liberto, transformado, a pessoa ela precisa estar constantemente acertando naquele processo, que é onde a gente mais falha, porque quando a gente está num processo, a gente vai ter inúmeros deslizes, é normal. Porém, às vezes, alguns outros tipos de problemas que as pessoas têm, por exemplo, tem um problema ali com alcoolismo. Decidiu parar, parou. Tem gente que nunca mais coloca um gole de cachaça, enfim, bebida alcoólica na boca. Os problemas emocionais, eu acredito, né, não comparando, mas eu acredito que os deslizes, eles às vezes acabam sendo mais pertinentes, assim. De quando vê, alguma coisinha incomodou de novo. Quando vê, alguma coisinha desanimou de novo. Tu acha que hoje é o que mais atrasa a igreja, o problema emocional das pessoas? Cara, eu acho que o que mais atrasa a igreja é uma falta de liderança, assim, que ensine as pessoas que elas precisam... Vou dar um exemplo para não ser polêmico aqui também.
é que eu acho que quando a gente entende Jesus, sabe? Eu entendo Jesus, aquilo que, pô, que eu falei da mudança, de eu ver que o Renan, ele quer mudar porque Jesus está no comando da vida dele. Eu acho que esse é o centro. Isso muda a igreja, dependente das emoções, dependente de quem bebe. Eu vou dar um grande exemplo à minha esposa. A minha esposa, eu conheci ela numa semana que ela bebia pra caramba. No outro dia ela não bebia mais nada. E até hoje é assim. Que loucura. O que aconteceu? Não teve uma pessoa pregando pra ela separado, não teve nada. Ela foi, se converteu, conheceu Jesus e mudou de vida. Então eu acho que essa questão das emoções, ela também é assim, sabe, Renan? Sabe que eu sei que tem gente que é um processo de mudança, mas a emoção, ela faz parte de todo ser humano. Agora, se eu tenho uma liderança que me ensina que, pô, Jesus pode mudar a minha vida e que se eu tiver... Porque o que é emoção? Às vezes eu me emociono porque eu tô devendo alguma coisa, às vezes eu me emociono por conta de uma briga, às vezes eu me emociono por várias coisas. Se eu entendo que, como diz Paulo, eu consigo viver no pouco, consigo viver no muito, que tudo isso é Cristo, que a porta fechada é Cristo, que a porta aberta é Cristo, essas emoções elas diminuem muito, sabe? Então, quando eu entendo que há algumas coisas na minha vida, ou melhor, todas as coisas na minha vida começam a ser mais compreensivas, eu começo a não dar mais tanta importância para coisas que, na verdade, não era para me ter dado tanta importância, sabe? Sentimentos, enfim. Então, eu acho que é isso. Às vezes, falta da liderança ensinar para as pessoas que o centro de tudo é Cristo. Só mais uma coisa, claro. Às vezes a gente é muito centralizado em nós, sabe? Tipo, eu falei na igreja esses dias um testemunho sobre uma pessoa que ela é cristã, mas não é evangélica, que eu vi que Deus usou ela para falar comigo, porque eu dava muitos exemplos meus. Porque o Murilo é isso. Eu falei, pô, não é sobre tu, sabe? Não é sobre o Murilo, é sobre Cristo. Então, a partir do momento que eu entendi que não é sobre o Murilo... Ela falou isso pra ti? Ela falou isso pra mim. Ela falou, pô, tudo que tu fala é tudo centralizado em ti. E a pessoa não é da igreja. Usada, né? Ah, tá. Não, ela falou assim, tipo, falou normal. Pô, por que tu fala sempre isso? Tudo é tu, teu exemplo é isso. E naquela fala dela eu entendi, pô, é Deus falando comigo, pô. E eu tenho que parar de falar mais de mim porque não é sobre mim. Se eu sou um cristão, é sobre Cristo em mim, sabe? Então, Nossa. tipo, essas coisas que a igreja precisa, a liderança precisa ensinar pra igreja, que eu acho que quando a igreja entender que não é sobre o eu quero um carro novo, quero uma casa nova, quero prosperar, eu vim aqui pegar uma cura da minha doença, eu acho que as coisas começam a mudar e as pessoas dão valores pra Cristo mesmo da igreja, adoração, até tudo isso muda nas emoções, né? Show. Perfeito. Sutilmente tu virou as suas plaquinhas porque tu não quer ser reconhecido. Né? A gente vai para um último quadro que se chama Troca de Papéis. Quadro Troca de Papéis, a gente vai falar sobre o quê? Sobre situação que tu viu do Renan e tu agiria diferente, tu vai pontuar essa situação. Tá. E eu vou pontuar uma situação que, pô, no teu lugar comigo, né? Uma situação nossa, eu não teria feito isso. Não vai pegar uma situação tua lá. Não, sim. Beleza? Tá. Pode começar. Não, tu não quer começar? Tu é o dono da... Cara, eu tô pensando ainda. Tá, não, eu acho que... Não, eu vou pra aquela do BK, então, né? Do Subway, né? Subway, né? Perdão. Mas a do Subway, por exemplo, que era simples, né? Eu fazia a mesma coisa que eu fiz, tá ligado? Tô brincando. Que era tipo... Era side cena, era o básico que tu precisava. Beleza, eu não vou mais me estressar, não quero me estressar e virar... Eu faria isso, que foi mais ou menos o que a galera fez, a maioria. Impactaria diferente? Impactaria diferente. Eu acho que até na nossa conversa... Tu fala outra, depois eu falo outra? Ou já é uma vez, uma de cada? Uma de cada. Tá. Mas pode citar outra. Não, eu vou citar outra que é legal também, que é essa nossa discussão, por exemplo, da empresa. Ela é uma tempestade de copo d'água, né? Se a gente parar a pensar mesmo. Eu visualizo isso, porque... Tudo bem que eram nossas empresas, tudo, mas se a gente tivesse decidido, pô, vamos pensar melhor não, tal, eu acho, beleza, é verdade, vamos. Não teria acontecido muito alvoroço, sabe? Cada um falava a sua opinião, não, beleza, vamos se abraçar aqui, vamos continuar os amigos. E eu acho que isso, claro, que como eu falei, também eu fiz parte, né, retruquei ali, fiz parte das coisas, mas eu acho que se tivesse mudado ali na direção, a gente estaria tudo... Tá tudo bem hoje, graças a Deus, mas teria sido diferente, sabe? Vamos lá, o que eu faria diferente, cara? Eu acho que eu vou pegar aquela situação também do dia que eu mandei uma mensagem falando que a galera tava toda junta e eu teria convidado pra um rolê, simples, eu teria feito isso. Porque eu acredito que na posição de liderança tu consegue entender carências, né? De ovelhas, enfim, do que falta realmente, né? Eu tenho uma história, eu tenho um histórico. Hoje eu consigo preencher muito mais. Na época, era muito mais difícil pra mim. Eu consigo preencher como hoje em Deus, né? Eu tenho minha esposa, eu valido muito esse relacionamento hoje, que na época eu casei, eu tinha recém-casado e eu ainda queria resenha o tempo todo, as pessoas e tudo mais.
Hoje eu tô um jovem senhor, tipo, que eu posso estar em casa com ela, pra mim é melhor, Boa. sabe? Mas, naquela época, como eu projetava muito e houve aquela frustração, eu entendo que até aquilo na época foi pra me ensinar. Mas eu acho que era válido, às vezes, como tu falar, às vezes a gente tem que dar o braço a torcer e tipo, tô certo, mas beleza, né? Não vale a pena essa discussão. E em situações como essas também, às vezes nem sempre a gente precisa ensinar ferro e fogo. Uhum. Tipo, não vou fazer nada, vou ensinar pra ele que as pessoas estão juntas e tem que estar feliz e é isso. Não, às vezes vale, tipo assim, pô, às vezes ele não tá num dia legal, sabe? Vai que ele precisa realmente conversar, desabafar. Sim. Eu acho que logo depois daquele dia eu te encontrei lá no container no Rincão. E ainda falei mais uma vez, tipo, vamos marcar alguma coisa e tal. Eu era muito insistente, né? Em estar com as pessoas. E eu tenho um pouco disso, né? De... Quando eu gosto, né? E isso é uma coisa que tu percebeu. Eu gosto de estar com a pessoa. Eu gosto de aprender com ela. Eu gosto de ter esse contato, essa convivência. Então eu faria diferente nessa situação, sabe? Tipo, tô sentindo que ele tá só querendo minha companhia. Ele não tá querendo criticar quem tá junto, quem tá, sabe? Então acho que eu teria feito isso, assim. Não sei qual a tua visão. Não, sabe? eu acho que é válido também. Mas tu vai passar por isso. Tu tá cuidando de adolescente, tu vai passar por isso. Oi, não, pode vir aqui. Tu fala, não tô muito afim de hoje. Não, hoje não, meu irmão. Tô aqui com Vocês vão passar, pode ver. Pode anotar aí, Aninha. Anota que vocês vão passar. Mas enfim, pra gente encerrar, eu sei que esse momento já aconteceu, mas essa conversa, ela é única, né? Essa conversa, ela é ímpar, né? E eu acredito que foi muito massa, né? Ter esse momento, relembrar esse momento sem dor, sem traumas, sem rusgas, né? Sem pontinhos a serem lapidados. E isso é muito massa. O objetivo desse podcast, né? Por que começar com essa agenda? Pra mostrar que sim, a gente consegue. Sabe, em Deus vencer as coisas, da mesma forma que Deus trabalhou em mim, trabalhou do outro lado também. Todas as pessoas que estão sentadas aqui não são mais as pessoas lá de trás que eu tive meus problemas, sabe? Então é massa ter esse contato novamente, externar para as pessoas que a gente pode sim, em Cristo, vencer essas coisas. Mas ainda assim, eu acho que a gente não poderia encerrar de uma forma diferente do que eu estar aqui diante de ti e te falar, né, que realmente eu me arrependo, né, por todas as coisas que foram ditas da minha boca, por todas as coisas que eu acabei falando que te machucaram, que machucaram tua família, né, machucaram tua esposa, machucaram teu irmão naquele dia. Então eu acredito muito que é válido, né, estar te pedindo perdão nesse momento, para até ser esse exemplo para as pessoas. Tu já teve essa fala muito pontual, inclusive, né, de que o perdão ele quebra barreiras, né? Então eu opto por encerrar esse momento, te agradecendo primeiramente por deixar tudo lá atrás e sentar aqui hoje, né, de frente comigo, pra gente conversar sobre isso, mas também por eu saber que o teu coração é um coração totalmente perdoador, que se eu tivesse falando isso ou não, já estava tudo certo, já estava tudo perdoado, mas ainda assim eu gostaria, né, de deixar isso bem claro, né, de deixar isso bem marcado, né, nessa conversa. Queria realmente te pedir perdão tá louco, por tudo. Também. E dizer que amo tua vida, amo tua família. Tamo junto. Né, e que se em algum momento isso ficou, de certa forma, vulnerável, né, se em algum momento vocês pensaram, né, que, tudo que ele falava, tudo que ele dizia sobre a gente, toda a consideração era tudo uma mentira. Né, eu reitero tudo que eu já falei até hoje, né? Vocês realmente são pessoas admiráveis, que vocês continuem, né, exalando, né, o perfume de amar vidas, porque isso é inegável, vocês sempre exalaram do cuidado, de estarem preocupados. Quantas vezes, né? Tu citou aquela vez lá de a gente estar conversando, né, no sushi. Quantas vezes, não sei se tu lembra que a gente estava num carro conversando várias vezes, né? E vocês tiravam daquele tempo, tendo filho, né? Que muda muito a rotina quando você tem um filho. Então vocês tiravam daquele tempo para estar, de certa forma, ouvindo o Renan. E isso é válido. Eu sempre vou ser grato às pessoas que pararam, qualquer que seja o tempo, para me ouvir, sabe? Então eu te agradeço muito. Amém. Deixo a palavra para ti agora, para tu também falar algo se tu querer. Mas da minha parte eu gostaria muito realmente Não, de deixar pô, isso show claro. de bola. Eu também peço perdão, qualquer coisa, né? A gente já falou isso pessoalmente, mas aqui através do vídeo também, não só pra ti, como a Aninha também faz parte, né? Vocês são um. A gente ama a vida da Aninha, como eu sempre falo pra ti, sempre falo pra ela, Aninha. Tu é um presente de Deus pra Aninha e ela também é um presente de Deus. Dá pra ver muito cuidado da Ana contigo, enfim. E pelo fato até de hoje tu tá externando tudo isso que tá acontecendo, e quem te conhece vocês mais próximos sabe ainda mais que Deus colocou uma pessoa maravilhosa na tua vida pra estar junto contigo. Então, eu sou emotivo pra caraca, então eu sempre termino, não tem que falar, pô, a vida é isso aí, pô. Deus tá no meio de todas as coisas, né? Te peço perdão mais uma vez. E para as pessoas, aquilo que eu falei, o perdão ele cura, pô, ele sabe?
Graças a Deus, quando tu pediu perdão aquela vez, foi, né? Foi sensacional, mas eu tô sentindo que Deus vai te usar muito através desse programa para que até tu possa ser curado de muitas coisas ainda que tu tenha como trauma e como que leva ainda algumas coisas que te machucam, enfim, e que ele possa te usar. E obrigado, gostei muito. Bom, Falei pra ti, eu não tava nervoso, mas o que vai ser, né? O que vai acontecer no programa, a gente fica curioso, e do podcast, e obrigado mesmo, que Deus te abençoe sempre, a tua vida, da Ana, teus projetos, né? Ana, principalmente, tu é um cara que tem muitas ideias, muitos projetos e tudo. Não para, né? Não para dos projetos, mas que Deus possa estar no controle de todas as coisas. E, pô, tamo junto. Obrigado mesmo, mais uma vez, perdão, né, por tudo. E é isso. Tamo junto. Uma vez como 15, não perdoa. Tamo junto. Cara, muito obrigado por ter vindo. E não esquece de seguir o Aranha Caveira. Não, vou falar agora. Você antecipou. Vai começar a treta aqui, ó. Mas enfim, eu te agradeço muito, né? E quero realmente externar, né, esse sentimento de gratidão, porque a gente sabe que é uma pausa na rotina, uma pausa na correria para estar aqui. Então, muito obrigado, né? Também ao nosso estúdio, Summit Studio, por estar proporcionando esse momento, a todos os nossos parceiros que estão com a gente. Um agradecimento especial, né, aos patrocinadores, né? A gente vai ter uma resenha muito legal agora com a Wood Barbecue, tá? Que vai mandar hambúrguer aqui pra gente ficar aqui na resenha. Tô sentindo o cheiro já. Pós esse momento aqui. E é claro, os nossos episódios estarão disponíveis lá no Spotify, no YouTube e também no portal Canal Sara. O visual de hoje ficou por conta da Dom Pettini e da Bull Positive, que me enviou aqui uns looks do babado pra gente estar fazendo esses programas. O link para vocês conhecerem mais desses parceiros estará na descrição. Muito obrigado, até o próximo episódio, que Deus abençoe sua vida.